Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Este que é um programa de entrevista onde você tem aqui a oportunidade de conhecer diversos escritores, comunicadores na área de desenvolvimento, na área espiritual, na área financeira, na área da consciência. A gente vai estar falando sempre nas edições do programa Consciência Próspera sobre consciência próspera em seus diversos âmbitos. O programa Consciência Próspera conta com o apoio cultural do Instituto Biosegredo, que vocês podem acessar através do site que aparece aí na sua telinha, entrar em contato e conhecer um pouco das atividades que o Instituto Biosegredo desenvolve. Contamos também com a participação aqui, o apoio cultural da Academia do Dinheiro, do professor Mauro Khalili, que trabalha aí com o curso Método Fast de Enriquecimento, se você quer saber lidar melhor com as suas finanças, e também um método interessante para você lidar melhor e render o seu patrimônio. Entre em contato com a Academia do Dinheiro. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, está Alexandre Ferreira do Ale Productions. O tema de hoje, Crianças Índigo, com a autora desse livro, que é a Adriana Perazelli. Adriana Perazelli, que é a autora deste livro, está aqui no estúdio para falar sobre esse tema. Tudo bem, Adriana? Oi, tudo bem, Samuel. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui no seu programa. Muito bem, seja bem-vinda. Também já tivemos contato com a Adriana também lá na Feira Mística, que aconteceu no ano passado. E também a Adriana, uma das pessoas também que a nossa amiga, a Samira Chay, falou assim: Samuel, você tem que levar no programa Consciência Próspera para ficar o programa inteiro para falar sobre crianças índigas, que ela é fantástica. Então ela está aqui também no estúdio. A gente agradece também a Samira Chaim. Adriana, explica para a gente, comente que a gente compartilhe com nossos amigos internautas quem são as crianças índigos e as crianças cristais também, né? Também. A gente pode falar, hoje a gente fala sobre as crianças índigo, mas em linhas gerais a gente pode dar um panorama das duas. Na verdade, esse tema é um tema que ele não foi ainda um tema aceito como comprovado, que as crianças índigo, dentro da psicologia, dentro da educação, é um conceito de comportamento de criança que quem abraçou, foi a espiritualidade e a parapsicologia, que são crianças, na verdade, elas têm uma missão principal, elas se chamam índigo porque quem acabou descobrindo essas crianças por uma observação, elas possuem a aura índigo, e elas chegaram aqui, no nosso planeta Terra, para transformar esse planeta, para quebrar paradigmas, o que não nos serve mais, tudo aquilo que é velho, enraizado. Então são crianças que têm uma missão planetária muito grande e têm características específicas, até para você identificar essas crianças. E a gente está precisando, a minha mensagem que eu tenho trazido falando sobre elas, as índigo e a cristal, é que a gente precisa ajudar nessa missão que eles trazem de transformar o planeta, que não é fácil, é uma missão grande. Antes ainda de falar sobre as características das crianças índigos, gostaria que você comentasse um pouco, porque me parece, pelas pesquisas que estão sendo efetuadas, que não é necessariamente que aquelas crianças tenham uma aura índigo, mas é pela vibração da cor índigo. Então, o que é a vibração da cor índigo traz como conteúdo, como informação? Claro, na realidade, a aura pode variar as cores, e esse fundo índigo que foi detectado, de onde surgiu o nome, o que são essas características, São crianças que têm peculiaridades, então são crianças que elas trazem um potencial energético muito grande, uma vez que elas estão aqui para realmente mudar tudo. Então elas são muito parecidas entre si, são crianças que têm sido mal interpretadas nas escolas, porque são crianças extremamente, algumas rebeldes, energéticas, Então essa onda índigo, elas vieram aqui especialmente para quebrar esse método de ensino que já não serve mais. Então elas costumam dar muito problema em escola. Eles, acho que o que mais se fala em índigo, muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão recente, mas é a questão que a maioria das crianças índigo, por elas trazerem essa quantidade de energia na aura e nessa encarnação para transformar tudo, elas acabam sendo hiperativas, elas têm déficit de atenção.
Então a gente tem visto, né, infelizmente nos consultórios de psicologia e psiquiatras detectando erroneamente, né, como TDAH, que são essas crianças não que elas não tenham esse déficit de atenção, mas na verdade elas precisam ser compreendidas para colocar toda essa mudança que elas vieram fazer. Sim. E precisam desse suporte energético. E quais são as diferenças, por exemplo, das crianças índigos para as características da criança cristais? Cristal. Bom, as crianças índigo, na verdade, a gente pode falar de criança e adulto. A gente, né, eu que sou novinha, você também, né? Pode ser adulto índigo. Então, desde 1970 se fala Sim. em adulto índigo, eu nasci bem depois disso. Então, são essas pessoas, né, que de alguma maneira aqui no planeta ela quer uma mudança, seja ela em questões filosóficas ou mesmo esses médicos mais humanitários. Então, elas vieram abrir frente para essa mudança, né, planetária que a gente tanto precisa, para depois, a partir do ano 2000, vir as crianças cristal, que elas têm uma vibração diferente. Então, a gente fala, né, da aura índigo, que na verdade é essa energia em torno deles para essa mudança, e a aura cristal é uma onda de amor, né, onde hoje a gente está aqui num planeta totalmente de expiação, então elas necessitam, né, os índigos abriram caminho, né, abriram aí as arestas Sim. mais difíceis para elas encarnarem, e elas trazem uma onda de amor para mudar a vibração planetária. Elas estão encarnando em grandes números, e elas são muito puras, muito amorosas, elas vêm para quebrar realmente esse ranço que a gente tem sentido energético aí no astral. Que interessante. Então tem um grupo de pessoas chamados de crianças, ou os índigos, é uma coisa demais de revoltado, né? Revoltado. Eles são e o outro rebeldes. Grupo o grupo dos rebeldes. E o outro são zen, tudo zen, paz, não, amor. Eles não brigam. E aí eu acho que o que vale a gente saber sobre os índigos, que a gente pode ajudar, né? São realmente rebeldes. Então, o que me entristece muito é que a gente tem visto esses índigos, eles nascem, enfim, eles vão mal na escola, porque eles não param, eles vão para a diretoria, eles tomam Ritalina, que é um psicotrópico para acalmar o leão, e eles têm uma força guerreira, né? Então, para mudar isso tudo, para mudar sistema, mudar a educação, mudar a legislação, são sistemas enraigados. Sim. São coisas muito difíceis de trabalhar numa esfera de mudança de paradigma. Eles acabam ficando rebeldes, e talvez por falta de conhecimento de pais e educadores, eles vão perdendo essa força guerreira, eles acabam se deprimindo. Então hoje a gente infelizmente tem um nível aumentou demais suicídio em adolescentes, porque você vem com uma energia de 1000 watts e você não consegue direcionar aquilo para o positivo. Entendi. Então isso está afetando demais a vida deles. E para os educadores, para os professores, as pessoas que lidam, os psicólogos ou terapeutas que lidam com os índigos, que método, o que eles poderiam fazer, qual tipo de comunicação seria mais interessante para interagir com essa vibração? Com essa vibração. Primeiro, os pais precisam ter consciência do que é uma criança índigo. Então, assim, eles não aceitam a autoridade, né? Até para poder mudar, eles têm uma dificuldade com a autoridade. Então, o índigo, ele tem um QI super elevado, ele na verdade, ele veio aqui para o indivíduo ser tratado como um todo. Então, na educação, tem que ter um equilíbrio entre o intelectual, entre o emocional, o espiritual. Então, você tem que conversar com ele de igual para igual, e não assim, eu mando e você me obedece, porque ele não vai aceitar. Então, os educadores, os psicólogos e os pais, eles precisam não querer entrar nessa disputa de poder com os índigos, porque eles vão perder. Eles não aceitam, eles têm autoestima super elevada, eles são essa geração Y que chega, né, dono do mundo, mas eles precisam de limites, eles precisam, né, de todo o discernimento para você poder dar uma base sólida, né, de uma educação sólida para que ele vá adiante, mas você precisa ter cuidado de como lidar e não deixar ele rebelde sem causa.
Tem que ter firmeza. Entendi. Muito bem. Agora, você falou que o índigo, com um certo tempo, ele até fica depressivo, ele até acaba aquele espírito guerreiro e fica numa situação complicada. Eu acho que até para os cristais, já que você falou que as características é mais amorosa, é muito mais fácil eles ficarem depressivos do que os próprios índigos, não? O cristal, o que acontece com o cristal? Eles são muito sutis. Sutis. Então, eu acabo pesquisando muito, eu convivo muito com criança, eu percebo na realidade assim, eles acabam ficando extremamente desequilibrados energeticamente. Como eles absorvem tudo que eles veem em volta, então, se tem uma criança cristal que está interagindo com você, se você estiver triste, ela sente aquilo, né? É uma coisa assim, você não consegue mentir para uma criança cristal. Então, você tem que... as terapias alternativas são muito indicadas tanto para um quanto para outro, porque elas vão tratar essa inquietação, e muitas vezes eles têm... clarividência, então eles acabam vendo, não tem jeito, quem tem uma criança dessa em casa, ela vai falar, família acreditando ou não, e aí você tem que dar um suporte energético, né? Então você tem que conversar, você tem que levar essa criança a se reequilibrar, os chakras, para que ela tenha um equilíbrio, né? Por ela ser tão sutil, ela acaba absorvendo essa negatividade que muitas vezes dos ambientes ou das próprias pessoas, e elas não sabem lidar, então elas tem dificuldade para dormir, a grande maioria tem problemas físicos de saúde, porque, segundo dizem, é a primeira encarnação na Terra. Então, esse corpo físico ainda é muito novo para eles. Então, eles têm problemas respiratórios com frequência, problemas alérgicos, né? Toda uma adaptação, é um DNA diferente. E que precisa, e alguns são detectados como autistas, porque como eles têm a intuição e eles se comunicam de uma forma cristal, né, através dos olhos, eles acabam captando aquilo que a gente pensa. Então são crianças muito especiais que precisam também ser compreendidas, até porque elas precisam se adaptar a essa nossa realidade e precisa muito do nosso amor, né, da nossa vontade em recebê-los, em acolhê-los. Você citou sobre essa mudança do DNA. Como que seria essa mudança? Como é que tá os seus estudos em relação a isso, ao DNA e essas crianças? Como eu te disse, é muito comum eles apresentarem, não são crianças doentes, mas eu faço um trabalho voluntário, eu visito um abrigo, eu faço, semelhante ao Doutores Alegria, eu sou da ONG Presente de Alegria, então eu faço uma visita lúdica de palhaça com eles, e lá é um abrigo que eles têm diversas doenças, câncer, e aí tem um volume muito grande de crianças que têm intolerância a alimentos. Você deve perceber assim, que tem um monte de criança que tem intolerância à lactose, a glúten, e aí eu observo, né, há 4 anos eu vejo essas crianças evoluindo, e acontece o seguinte, então hoje essa criança deixa a mãe de cabelo em pé, porque ela não pode comer nada, ela não pode comer açúcar, mas ela não vai ter diabetes no futuro, né? Então já é o processo da mudança. Já é um processo da mudança. Eles não, assim, você pode dar doce, pode dar as guloseimas, eles têm dificuldade de digestão, né? Então você percebe que assim, ao longo do tempo, as próximas gerações vão acabar não tendo essas doenças que a gente desenvolve. Então é uma mudança, é claro, muito lenta, mas já faz parte dessa sutileza que eles têm de alma. Muito bem, você escreveu esse livro As Crianças das Estrelas, e qual foi o intuito em escrever esse livro? As Crianças das Estrelas, com ilustrações de Cíntia Dinamite, Adriana Perazelli. Há 3 anos atrás, logo que eu engravidei, eu me interessei por essas crianças, essas informações foram chegando até mim, e aí eu falei, bom, não adianta eu ficar com uma informação, não compartilhar e não ter um volume de informações maiores de outras crianças para chegar num consenso, né, além da literatura existente, que não é muita ainda. Eu comecei a escrever um blog que chama Crianças das Estrelas também, e aí eu postava algumas pérolas, porque eles falam coisas assim que não é da idade, são geniais. Exemplo, cita uma que você se lembra dessas falas dessas crianças.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem particular. Teve uma criança que perguntou para a mãe, por que eu nunca vi Deus? Né? E aí essa mãe me contou que ela teve toda uma dificuldade, né? Porque a criança tinha 2 anos só, e ela falou, eu quero ver agora. Aí a mãe, né? Vamos rezar, vamos pedir para Deus aparecer. Ele vai aparecer, mas talvez em sonho, né? Porque a gente não pode acabar com a fé da criança com 2 anos. E aí essa criança começou a rezar e falou, não estou vendo nada, duvidando, até que uma criança de 2 anos começou a pular e falar, olha, eu estou vendo Deus. Aí a mãe, né, tem um pouquinho de conhecimento, de filosofia, de religião, espiritualidade, ela, para saber se era imaginação ou não, ela perguntou o que ela estava vendo. Ela falou, você não está vendo? Está caindo muitas luzes do céu e é Deus. Ele tem todas as cores do arco-íris. Ele é de luz, mamãe. Você não está vendo? Então, então assim, é um negócio Sim. chocante, né? E aí você vai vendo que por trás disso tem toda uma evolução espiritual dessa criança que não só está vendo, como ela tem certeza que Deus é luz, né? Que se expressa dessa forma. Que se expressa dessa forma. Então, a partir desse blog, eu comecei a escrever para as mães. Então, eu trazia informação sobre criança índigo e cristal. E ao longo da minha jornada, eu entendi o seguinte, que não adianta ter literatura, ter livro, e os pais não chegarem até essas crianças e resgatarem essa missão. Como todos nós, a gente tem dons, e se a gente não praticar, né, você tem um dom para tocar violino, se você não entrar numa escola de música, você não vai desenvolver a contento. Então eu decidi escrever para elas. Né? Eu fiz uma literatura infanto-juvenil que é para qualquer criança, ela não está vinculada a nenhuma filosofia nem religião, mas inspirado nessas crianças que chegaram no planeta para transformar esse planeta numa nação de amor e paz. Através de um poema, eu deixei essa mensagem a fim de que eles se inspirem e mudem o nosso planeta para um lugar um pouquinho melhor. Muito bem. A gente está observando nesse nosso bate-papo sobre as crianças índigos e as crianças cristais, e aí em vários momentos toca essa questão de processo de mudança, processo evolutivo que o planeta está passando, de transformação. Como é que você enxerga então esse processo como espiritual ou espiritualidade na questão de karma e reencarnação? De karma e reencarnação. Tem tudo a ver, né, partindo do princípio que o karma não é um castigo, não é uma coisa que a gente traz. Na verdade, é uma maneira, é um caminho que nós mesmos escolhemos para transformar aquilo que não é positivo, né, em uma coisa evolutiva. Então essas crianças, elas trazem esse karma, esse estigma, essa missão de transformar. Toda missão, né, ela precisa ser relembrada. A gente, às vezes você está estudando um assunto, seja espiritual ou não, você fala, nossa, isso eu já sabia, né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar muito essas crianças dessa missão de transformar o planeta, e não é transformar o planeta só em mensagens bonitas, não. Eles desde pequenininho, vocês já observam, eles já gostam de reciclar o lixo, eles já se sentem muito mal de ver um animal abandonado, então, por sorte, eles trazem essa compaixão latente dentro deles, mas o planeta precisa de ação, né? Não adianta a gente só rezar, a gente precisa realmente colocar a mão na massa e pensar que eles são o nosso futuro. A gente tem que investir bastante neles e que eles consigam lembrar disso, dessa missão tão linda e serem nossos parceiros, né? Vão ser nossos médicos, vão ser nossos professores, enfim, e que eles tenham bastante preparo além da espiritualidade que eles já trazem para seguir adiante. Às vezes, quando fica falando muito da fala de que é uma responsabilidade, né, e evolução, né, o que você acha? Por exemplo, eu penso assim, a responsabilidade para a evolução não é uma responsabilidade da humanidade, não apenas de um grupo específico de pessoas? Exatamente. A gente acaba sempre colocando essa responsabilidade no outro, né? Ou no político que está lá em cima, ou no vizinho, e a gente só vai conseguir mudar qualquer coisa no planeta se a gente primeiro começar mudando dentro da nossa casa. Então tem muita gente que faz caridade em grande escala, mas não consegue nem se relacionar com o parceiro, com os pais. Então todos nós temos o nosso karma pessoal, nós temos também o karma familiar e o karma planetário. Então todo mundo que está nesse planeta
planeta tem um karma de transformar o planeta Terra em um lugar melhor, porque na verdade a gente está destruindo, né? Não eles. Eu e todos nós estamos destruindo. Então, quando eu falo que eles vieram com uma consciência um pouco mais lúcida, né? Tem muita gente que já busca, tem muita gente que já pratica, mas a maioria, infelizmente, você olha na rua, não está fazendo isso, nem para o planeta, nem para o vizinho, nem para o parente. Então, eles vieram em grande escala, em grande quantidade. Eles acabam até despertando isso dentro do lar. Então, quem tem uma criança dessa quando nasce, não tem como não querer prestar um pouquinho mais atenção em ser um ser humano melhor. Porque para você educar uma criança dessa, uma criança que fala que vê Deus, se você não acredita em Deus, no mínimo você vai procurar no Google. Porque não tem como você fechar os olhos. Então, eles vieram mesmo para deixar as claras o quanto cada um de nós temos que fazer alguma coisa pelo próximo, pelo planeta, porque não vai ser o presidente e nem ninguém que vai mudar se todos nós não fizermos um pouquinho, cada um dentro da sua realidade, não vai mudar nada. Em quase todas as edições do programa Consciência Próspera, eu repito esta mesma pergunta para nossos convidados, né? Para você, Adriana, o que é consciência próspera? Consciência próspera, para mim, eu acho que cada indivíduo, cada alma, cada ser humano é um ser único. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos uma centelha divina. Eu acho que cada um de nós traz uma centelha divina, um dom. E eu acredito que a gente tem que usar aquilo que a gente tem de melhor para transformar as nossas dificuldades, os nossos karmas e ser um grãozinho de areia, né, nessa mudança, nessa união que a gente tem, né, como somos todos irmãos. Então eu acho que ninguém vai ser próspero materialmente, espiritualmente, fisicamente, se não tiver essa transformação interior e o olhar para o outro como um irmão. Então, para mim, essa consciência ela tem que nascer de dentro para fora, né? A gente tem que estender a mão e a gente tem que olhar o outro como parte de nós mesmos para que a gente seja todos prósperos, né? Não adianta eu ser próspera e o outro ali tá miserável. Então, é essa união de almas que vai gerar uma prosperidade global. Muito bem, a gente já está chegando já ao final aqui dessa edição do programa Consciência Próspera com Adriana Perazelli, agradecendo sua participação aqui e pedindo para você deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta. O internauta, muito obrigada por estar acompanhando aqui o programa e eu peço para todo mundo, na verdade, o meu trabalho ele é muito focado em o que nós podemos fazer para deixar seres humanos melhores para o mundo. Então, o que cada um de nós, não só para as crianças, mas para quem está do nosso lado, plantar uma semente no mundo de amor, de paz e que a gente possa ficar todos juntos nessa missão que a gente tem aqui, que é essa vida que nós recebemos de presente. Muito bem, a gente agradece aqui a participação da Adriana e agradecemos a você também que está acompanhando o programa Consciência Próspera. Se você quer, de alguma maneira, ajudar também que esse mundo se torne melhor, indique essa e as várias edições que nós temos disponível aí no nosso canal no YouTube, conscienciaprospera.com.br. Você pode estar vendo diversos vídeos aí. Espero você na próxima edição, hein? Curta, compartilhe com seus amigos. Beijo e luz e até a próxima edição.